Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Thiago de Física, frentes 1 e 3. Hoje eu vou gravar dois exercícios, vou resolver dois exercícios com vocês. Lembrando que eu passei para vocês aqui um roteiro de estudos e nesse roteiro de estudos você tinha exercícios, né, divididos por conceitos. Então, qual é o conceito que eu estou trabalhando? Alguns recursos como vídeos, simuladores, PowerPoint, enfim, a apostila, o que eu queria que você consultasse e os exercícios. Então hoje a gente vai falar sobre ano-luz, então a gente vai falar da frente 1, ano-luz, vamos fazer dois exercícios, tá? Então quais serão os exercícios que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os exercícios 14 e 46. O exercício 14 e 46 eles falam sobre o conceito de ano-luz. Então assiste esse videozinho aqui, já vai te dar uma boa ideia caso você esteja perdido no assunto. Se você não está tão perdido no assunto assim, tentou fazer os exercícios e não conseguiu, confere agora como é que é a resolução desses exercícios, tá bom? Bom, então a gente vai falar aqui. Bom, então o primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício 14 da frente 1. Tá? Então é uma música, essa música ela diz que na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar, para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Então, bonita música. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. Muito bem. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, refere-se a... Bom, então a pergunta é, o que é um ano-luz? É uma grandeza que representa o que especificamente? O que representa o ano-luz? Bom, então para resolver isso, eu quero lembrar algumas coisinhas. Por exemplo, que a luz ela se propaga como se fosse uma ondinha, não é? Que nós falamos que é uma onda eletromagnética. E toda onda eletromagnética ela tem uma velocidade bem alta, que é a velocidade, né, no vácuo. Então aqui a gente está falando no vácuo, tá? Um exemplo. Nós sabemos que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então o que significa isso? Oitava metros por segundo. Significa que em um segundo a luz vai ter se propagado por 3 vezes 10 a oitava metros. 3 vezes 10 a oitava metros são 300 milhões, 8 zerinhos aqui, de metros, que equivale a 300 mil quilômetros. Então quer dizer que é uma distância bem grande. Então, vamos lá. O que é um ano-luz? Um ano-luz nada mais é do que a quantidade, de distância que a luz percorre durante um ano. Porque nós sabemos que em um segundo ela percorre 3 vezes 10 a oitava metros. Agora a pergunta é, em um ano, quanto que essa luz percorre? Quanto? Essa é a pergunta, essa é a grande pergunta. Qual é a distância que a luz percorre durante um ano? Tá? Então, essa distância que a luz vai percorrer, que agora não vem ao caso saber em metros quanto que vale, mas é o que nós queremos saber. Então, quando a gente fala um ano-luz, a gente está querendo falar da distância percorrida, distância percorrida aqui pela luz, pela luz durante. Então a gente sabe que a gente está falando durante um ano. Tá? Então, como a própria resolução que a gente foi seguindo aqui já está deixando claro para a gente que a gente está falando de distância, não é? Então, um ano-luz é uma distância que a luz percorre durante um ano. Beleza? Facinho, né? Bem conceitual. Vamos fazer o próximo exercício e aí a gente completa isso aqui. O exercício está falando que a NASA, esse é o exercício 46, a NASA divulgou recentemente a descoberta de mais um planeta fora do sistema solar. Falou o nome do planeta, falou a coloração dele e disse que ele fica a 57 anos-luz. 57 anos-luz. Então quer dizer que a gente pode pensar
que esse planeta ele está tão distante, tão distante, tão distante, que se eu aqui ligar uma lanterna e apontar para ele, a luz vai começar a se propagar, não é isso? Então aqui deixa eu fazer uma ondinha mais bonitinha para vocês. Então, ixi, tá feia ainda. Então é ondinha, não, ainda não tô feliz ainda com essa ondinha. Beleza, melhorou muito não, mas tá. Essa luz, ela vai começar a se propagar e ela vai viajar por 57 anos. Então vai demorar 57 anos para que ela chegue, que ela alcance esse planeta. Então eu estou aqui na Terra, certo? Vou ligar aqui uma lanterninha, a luz vai demorar 57 anos para chegar nesse planeta que é o GJ5043. Então vai demorar 57 anos. Bom, então a minha pergunta é: quanto que a luz percorre durante esse intervalo de tempo todo, não é? O que são 57 anos se locomovendo, não é? Então nós sabemos que em um segundo a luz se propaga por 3 vezes 10 a quinta, ou quilômetros, né? Ou 10 a oitava metros aqui. Bom, em um ano, quanto que elas percorrem? Se a gente descobrir em um ano, não é? Então vai ficar mais fácil para a gente. Em um ano, quanto que a luz caminha? Não é? Essa é a grande pergunta. Essa é a resposta de um ano-luz. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, é óbvio que no vestibular ele não vai permitir que você use calculadora. Né? Então ele não vai permitir que você use calculadora. Mas aqui eu vou usar para agilizar um pouquinho. Né? E lembrando também que alguns exercícios, né, alguns vestibulares, na hora de cobrar essa conversão de vocês, ele já vai te falar, dar uma estimativa de quanto em metros vale um ano-luz, tá bom? Aqui eu vou ter que fazer a conta. E para fazer essa conta, a gente vai fazer antes aqui só uma análise aqui, falar assim, tá, aqui eu não posso fazer diretamente essa regra de 3, porque aqui eu tenho segundos e aqui eu tenho ano. Mas eu sei que um ano, não é isso? Um ano nada mais é do que 365 dias, cada dia tendo ali, não é, 24 horas e cada hora tendo 60 minutos e cada minuto tendo 60 segundos. Então, se eu fizer essa conta aqui toda, eu vou descobrir então 365 dias, cada dia tendo 24 horas, cada hora tendo 60 minutos e cada minuto tendo 60 segundos. Eu estou multiplicando tudo isso e isso deu 31.536.000 segundos. Não é isso? Que em notação científica ficaria 3,1536, não é? Vezes 10, aí na hora de ver, né, quantas casinhas nós vamos ter, é só pensar, como se a vírgula tivesse aqui, ó, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então, vezes 10 elevado à sétima potência, né? Então, vezes 10 elevado à sétima potência em segundos. Bom, agora eu posso fazer essa conta. Né? Então vou deixar isso aqui por enquanto aqui do ladinho e vou voltar para minha conta, né? Vou voltar aqui, vou resolver aqui. Então vamos pensar. Então um segundo a luz percorre 3 vezes 10 oitava metros. Então em um ano que tem 3,1536 vezes 10 elevado a 7, né? Quantos metros vai percorrer? Bom, que 1 vezes x, e aí isso vezes isto, que vai dar um número aqui, ó, eu estou multiplicando esse número, por 3, então eu estou multiplicando aqui, imaginem que eu estou pegando aqui esse número, né, vamos usar a calculadora, 3,1536, vezes 3, então esse número vai dar um número aqui, ó, 9,4608. E aí agora eu vou fazer a multiplicação das potências, né?
10 elevado a sétima vezes 10 elevado a oitava. Então, como é que eu faço a multiplicação das potências? 10 elevado a sétima vezes 10 elevado a oitava, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. 8 mais 7, que vai dar 15. Não é isso? Então, aqui nós temos essa quantidade, tá? Então, isso representa para a gente 1 ano-luz. Tudo bem? Isso representa para a gente aqui 1 ano-luz, né? Então, deixa eu só fazer bonitinho aqui, né? Só um minutinho. Aí. Então, aqui, vou desenhar bonitinho aqui, 1 ano-luz. Então, isso equivale a 1 ano-luz aproximadamente. Só que aí a gente tem um problema, né? Esse número é um número, né, ruim de trabalhar, tem muitas casas após a vírgula. Então, o que alguns vestibulares vão fazer? Alguns vestibulares vão colocar aqui, ao invés de pedir para você fazer essa conta, ele já vai dar esse valor, vai dar um valor aproximado. Por exemplo, para você, né, ele pode falar aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a 15, né? 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Ou até de um jeito, né? De um jeito um pouco mais aproximado, né? Então, mais aproximado, né? Isso aqui é próximo de 10, então ficaria 10 vezes 10 elevado a 15 metros. Ou ainda como 1 vezes 10 elevado a 16 metros. Né? Então, são algumas opções aqui dos vestibulares. Né? Então, opções aqui que os vestibulares poderiam sugerir para você. Tá, mas a pergunta não é essa, né? A pergunta que o exercício faz, né? Deixa eu me movimentar aqui. Né? Então, a pergunta que o exercício me faz, na verdade, é outra, né? Então, a pergunta que é feita ele quer saber aqui quanto que vale, qual é a ordem de grandeza desse número e dessa distância, né? Essa distância aqui, que é uma distância de 57 anos-luz. Aí a minha pergunta nós já sabemos então que 1 ano-luz, né? 1 ano-luz vale mais ou menos isso aqui, tá? Que eu vou colocar aqui como aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 16 metros, né? Então, vou fazer de forma aproximada isso aqui, né? Poderia fazer aqui com 9,5, mas eu vou fazer aqui. Então, se eu pensar aqui em 1 vezes 10 a 16, né? Ou 9,5 vezes 10 elevado a 15, isso é 1 ano-luz. Mas a minha pergunta né? A minha pergunta quanto que vale 57 anos-luz? Então, nós já sabemos que 1 ano-luz equivale mais ou menos aí, não é? 10, ou vamos colocar aqui 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Tá, então isso a gente sabe. Agora, o que eu quero é calcular a ordem de grandeza de 57 anos-luz. Então, quanto que vai ser isso aqui? Bom, então vamos multiplicar isso por 57. Por isso que eu não fechei a calculadora ainda, né? Então, eu vou pegar aqui a minha calculadora, vou pegar aqui e vou fazer essa conta. Quanto que é 9,5 vezes 57? Então, aqui a gente vai ter um número que é 541,5, né? Vezes, né? Deixa eu colocar aqui, vezes 10 elevado a 15, que em notação científica, né? Então a virgulinha aqui vai andar uma, duas casas, 5, deixa eu fazer mais bonitinho, 5,415 vezes 10 elevado a 17, não é isso? Tá. Então a gente tem aí, né, 16, 17. Então, na verdade, a ordem de grandeza, né, o número mais próximo aí, o número mais próximo que a gente vai ter é 10 elevado a 17. Como ele está pedindo a ordem de grandeza da distância em metros que separa esse planeta do nosso,
né? Então a gente fez a conta com 9,5, né? Então a gente vai perceber aqui que a ordem de grandeza é a potência mais próxima desse número. Então esse número está entre o número, né? Entre o número 1 vezes 10 elevado a 17 e 10 vezes 10 elevado a 17, né? Então ele é um número que está entre esses números. Então a potência mais próxima dele aqui seria algo em torno ou do 10 elevado a 17 ou do 10 elevado a 18. A princípio, né? A princípio, o que nós temos? Nós temos que a ordem de grandeza, eu preciso observar este número que está aqui, ó. Quando eu coloco um número em notação científica e observo esse número aqui, ó, que está multiplicando a base, a potência, se esse número for maior, se ele for superior do que raiz de 10, que é um número próximo de 3,16, a potência, a ordem de grandeza, vai ter uma potência somada, uma unidade somada ao expoente, ou seja, a ordem de grandeza, a princípio, né, vamos dizer assim, de forma rigorosa, a ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a 18. Mas aí quando a gente olha isso aqui, a gente não vai ter essa ordem de grandeza aqui, né? Então a gente teria que ir pelo número mais próximo aqui, que seria o 10 elevado a 17. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço.